Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nesse instante vibrar, realizando o reiki ao próximo. Eu selecionei 10 pessoas, você pode selecionar 10 também. Sinta-se com o corpo relaxado. Flexionemos as mãos. Vamos deixar uma abertura na região dos mindinhos. Obrigada. Obrigada. Bem, Betty. Então vamos realizar agora o reiki ao próximo. Visualize a primeira pessoa, Raquel. Que ela esteja bem, que ela esteja falando, que ela esteja saudável. Que a luz de Cristo a envolva.
Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Agora os 3 sopros. Que a luz de Cristo a envolva, protegendo, libertando todos os males, presentes, passados e futuros. Flexionamos as mãos. E agora, novamente, a segunda pessoa. Ela seja iluminada, protegida e guardada. Que a força do Rei que me causou, Dr. Hayashi, Madame Takata, egregios reikianas a envolvam, a protejam, a libertem. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que assim seja, que ela seja envolvida na luz de Cristo. Flexionamos as mãos, vamos à terceira pessoa. Que ela seja protegida, guiada, dirigida. Que a força infinita de Deus esteja com ela, que as egrégoras reikianas também. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que assim seja em nome de Cristo Jesus. Que as forças infinitas estejam com ela, libertando de todos os males passados, presentes e futuros. A quarta pessoa, Tio Pascoal, que seja iluminado, protegido, guiado, que todas as dores acabem, que todo mal se extinga, que a força do reiki, das egrégoras reikianas estejam com ele, envolvendo, protegendo, libertando. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que a glória de Cristo proteja o tio e toda a sua família. Agora, a quinta pessoa, Tia Lete, vamos vê-la feliz, protegida, iluminada pela sua bondade, por todo o seu ser. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Que as egrégoras reikianas a envolvam. Os 3 sopros. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus, flexionemos as mãos. Sexta pessoa, minha mãe, os meus irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha, eu, todos juntos com ela. Que a luz de Cristo, que as egrégoras reikianas a protejam. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. E a luz de Cristo a envolva totalmente, os 3 sopros para todos. Que assim seja. Flexionemos as mãos. Sétima pessoa, meu esposo. Que a luz de Cristo te envolva. Venha falar comigo, venha através de sonho ou de qualquer manifestação. Esteja comigo para sempre, me protegendo, me iluminando, me libertando. Chocurei, 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 violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que assim seja, em nome do professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata. Que a luz se faça. Oitava pessoa, Denise. Que a luz de Cristo esteja com ela, que ela vibre em todos os caminhos e em todos os destinos. Chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourados, 3 sopros. Que assim seja em nome de Cristo Jesus. Flexionemos as mãos. Nona pessoa, Ricardo. Ele seja iluminado, protegido, guiado, dirigido pelas egrégoras reikianas, pelo professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata, chocurei, chocurei, violeta, chocurei, chocurei, dourado. Os 3 sopros. Que assim seja em nome de Cristo Jesus. Que a luz suprema o envolva, o proteja, o liberte. Que a sua mente fique clara. A 10ª pessoa, Mateus. Ele seja correto, digno e fique curado.
pela luz de Cristo, das egrégoras reikianas, Chokurei, Chokurei, Violeta, Chokurei, Chokurei, Dourado. Que a luz de Cristo envolva, o cure, o liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Flexione as mãos, toque seu pescoço, seus ombros, todo seu rosto. E que a luz de Cristo te proteja, te ilumine, te liberte em todos os sentidos, em todas as direções. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, erguer nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Suavizar todo o corpo, o pescoço, os ombros, o rosto. Fechar os olhos. Vamos realizar o Evangelho. Essas palavras, como todas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de empregarem mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão os que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos que têm facilidade de comunicação, mas o que é simpático unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. No próximo encontro vamos falar a coragem da fé. A questão da dignidade humana é importantíssima na mediunidade. Compreendamos as palavras, vamos levá-las até o coração, até a mente e a todo o nosso ser, para que sejamos espíritos dignos, amorosos e felizes, libertos de todo mal. Que assim seja. Namastê.
Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, erguer nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Suavizar todo o corpo, pescoço, os ombros, o rosto. Fechar os olhos. Vamos realizar o Evangelho. Essas palavras, como todas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de empregarem mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos que têm facilidade de comunicação, mas o que é simpático unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. No próximo encontro vamos falar a coragem da fé. A questão da dignidade humana é importantíssima na mediunidade. Compreendamos as palavras, vamos levá-las até o coração, até a mente e a todo o nosso ser, para que sejamos espíritos dignos, amorosos e felizes, libertos de todo o mal. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, erguer nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Suavizar todo o corpo, pescoço, os ombros, o rosto. Fechar os olhos. Vamos realizar o Evangelho.
Essas palavras, como todas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de empregarem mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos que têm facilidade de comunicação, mas o que é simpático unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. No próximo encontro vamos falar a coragem da fé, a questão da dignidade humana importantíssima na mediunidade. Compreendamos as palavras, vamos levá-las até o coração, até a mente e a todo o nosso ser, para que sejamos espíritos dignos, amorosos e felizes, libertos de todo mal. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, erguer nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Suavizar todo o corpo, o pescoço, os ombros, o rosto. Fechar os olhos. Vamos realizar o Evangelho. Essas palavras, como todas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de empregarem mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa
deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência de seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão os que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos que têm facilidade de comunicação, mas o que é simpático unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. No próximo encontro vamos falar a coragem da fé. A questão da dignidade humana é importantíssima na mediunidade. Compreendamos as palavras, vamos levá-las até o coração, até a mente e a todo o nosso ser, para que sejamos espíritos dignos, amorosos e felizes, libertos de todo mal. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, erguer nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Suavizar todo o corpo, o pescoço, os ombros, o rosto. Fechar os olhos. Vamos realizar o Evangelho. Essas palavras, como todas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de empregarem mal. Parece, costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência de seu livre-arbítrio,
não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão os que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos que têm facilidade de comunicação, mas o que é simpático unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. No próximo encontro vamos falar a coragem da fé. A questão da dignidade humana é importantíssima na mediunidade. Compreendamos as palavras, vamos levá-las até o coração, até a mente e a todo o nosso ser, para que sejamos